sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou esse universo infinito. Nós chamamos de Deus. Coloca nele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não esqueça de escrever aí na nossa página para nos ajudar. Nós não somos uma igreja, não somos uma religião, nem a casa espírita. Mas nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós somos um grupo de pesquisa, o GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós estudamos vida além da vida. Para isso nós estamos usando o livro do Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Já gravamos todo o nosso lado. Agora estamos gravando o segundo livro, Os Mensageiros. Hoje nós vamos gravar o capítulo 22. Acabamos de gravar o 21, Os Dormentes. Vamos fazer uma reflexão. Depois de André Luiz ter ouvido, a história de Malaquias, aquele escravagista que estava dando uma de bonzinho, mas ele era um tirano. Depois, aquele que estava preocupado com seus primos na divisão da herança, mas ele queria passar a mão grande em tudo. E aquela senhora que estava ali preocupada com as filhas, porque o marido havia prometido que ia destruir tudo quando elas se ausentasse. E ela então repreendeu. O nosso irmão disse: por que o senhor me retém aqui? Só porque eu tive um pequeno desmaio? Eu tenho que voltar para casa. E André Luiz, então, porque lá no mundo espiritual, meu irmão, nós não precisamos falar, não, é só pensar. André Luiz ficou com pena, olhando para uma mulher ao lado dela, lá quietinha, calada. André Luiz ficou com pena. Então o nosso irmão pegou e disse: André, concentre o seu pensamento nesta senhora. Ainda André se curvou a ela, colocou a mão sobre a fronte e começou a meditar. De repente ele viu uma cena, uma casa num bairro modesto, em altas horas da madrugada, E um senhor completamente embriagado, mas caído no chão. E ele então exclama para ela: o que é que você colocou na minha bebida? Eu estou sentindo muito mal. Por favor, não me mate. Lembra dos nossos filhos? Eles precisam da nossa ajuda. Eu deixei você por causa de outra, mas eu amo você. Por favor, não me mate, não. Tem piedade de mim, pelo amor de Deus. E ela disse: que Deus? O que Deus tem a ver com isso? Você me traiu, eu vou lhe matar. E desferiu então-lhe com uma marreta várias pancadas no seu crânio.
ele nem gritou. De repente, André Luiz veja que ela carregando ele num carrinho de mão por uma estrada estreita, né? Até chegar a uma linha de ferro, de linha de trem, né? Aí pegou o cadáver, colocou com o pescoço sobre o trilho da estrada, que a hora que o trem passasse decapitasse ele. Aí ela voltou toda contente. Mas quando ela adentrou dentro do seu portão, então ela foi recebida por várias sombras, espíritos que as envolveram. E ela então começou a gritar, ficou completamente desmentada. André Luiz tinha começado a sentir pena dela, agora estava com raiva dela. Bem merecia ela ser arrastada por essas trevas. Aí ele a lembrou do que ele aprendeu no nosso lar. Olha, essa irmã pode ser uma das suas filhas, pode ser uma irmã. Todos nós somos irmãos. Aí então, André, Vicente, eles foram convidados a ir para uma outra ala. Então, segundo André Luiz, eles entraram numa estrada, numa avenida, uma alameda, cercada de árvores por todos os lados. Sabe, eu sempre explico isso. Em todas as colônias espirituais existem árvores enormes, muito altas. São elas que dão fruto, são frutíferas. É do fruto dela que faz essa alimentação. Então, conforme eles iam caminhando, diz André Luiz que mais uma década de trabalhador acompanhava eles. A Ismália, né? O nosso irmão Vicente, ele e o diretor do Campo de Paz. André Luiz começou a perceber, olhou para Vicente, que ele começou a estranhar, que a luz começou a dissipar. Começou, de repente, ficar escuro, cada vez mais, cada vez mais. Até que entraram num lugar que ficou completo. André olhou para Vicente. Vicente também estava preocupado. Mas ele olhou para os nossos irmãos, Aniceto, a Ismália, os outros, estava tudo normal. Quer dizer, se eles não estavam sentindo nada, é porque aquilo era normal. Até que então ficou completamente escuro. Entraram numa ala. O silêncio era profundo. Um dos trabalhadores veio e entregou-lhe uma maquininha na mão do nosso irmão. O nosso irmão, então, mostrou para ele, disse, olha, essa máquina, ela transmite sinal de luz. Sabe a organização? Porque ali estava, aqui, os doentes. Então não podia usar aparelho som alto, tinha que ser através de luz, tudo silêncio, parecia uma casa mortuária. Aí de repente ele deu um toque, acendeu algumas luzes. Então, André Luiz e Vicente quase caíram de costa. André Luiz fala que contemplou uma enfermaria de camas baixas de 30 a 40 centímetros do chão. Segundo a visão dele, tinha mais ou menos 3.000 metros. Camas que sumia de vista. Nela estava deitado pessoas completamente em condição de múmia. Então André Luiz escreve assim, pouco estava com as palpas cerradas, né, com os olhos fechados. Outro estava com o rosto de terror, pálido, os olhos
regalados, vibrado, com expressão de horror. Era o medo da morte, o medo do que ele encontrara. Então, o nosso irmão Alfredo disse: André, abaixa, examine um. Abaixou e percebeu que a pulsação do coração batia normal, a respiração, o calor. Mas percebeu que os nervos estavam rígidos, como uma múmia. Ele lembrou do tempo da visita que ele fez no Egito. As múmias, era cadavérico. Ele levantou assustado e disse: por Deus, irmão, o que acontece aqui? Por acaso aqui é o vale das mortes, dos mortos? Ele balançou a cabeça, falou quase no sussurro, inclinou para André e disse: André, aqui tem 2.000 pacientes. Desses 2.000, só 400 nós podemos ajudá-los de uma maneira especial. Porque temos 80 trabalhadores. Cada trabalhador tem a probabilidade de atender 5 por dia, por vezes. 1.600, eles recebem apenas alimentação uma vez por dia. Mas dos 400, uns recebem o passo de sopro e remédio. Outro recebe passo magnético e alimentação. Aí André Luiz então fala assim: por que não tratar de todo mundo? Disse André, primeira coisa, nós temos a consciência, nos foi informado que vai chegar para nós mais 80 trabalhadores especializados. Por enquanto, nós temos que conformar com o que temos. Nós não podemos tratar todo mundo, então nós fazemos aquilo que nós podemos fazer. Aí André diz: por acaso, aqui é o vale da morte dos mortos? É mais ou menos isso. Quem são eles? Então Vicente disse: André, a maior parte desses são aqueles materialistas, aqueles que viveram toda a sua vida pregando, garantindo, testemunhando que a vida, não existe nada depois da vida, que a vida é apenas do berço ao túmulo. E quando eles morrem, eles não conseguem se desencarnar. Percebe, irmã? Eles morrem, mas não desencarnam. Aí esse horror, que ele vê o que está acontecendo. Aí então disse: a outra parte são os religiosos, aqueles dogmáticos, aqueles que pregam a vida toda, que quando ele morrer ele vai dormir e esperar Jesus voltar. E eles ficam aguardando a trombeta tocar. Então, da melhor maneira possível que nós podemos, nós vamos tratando um por um, como nós podemos, com o instrumento que temos, com a condição que temos. Por isso é que o Mestre Jesus diz aos nossos irmãos lá em Samaria: orai a Deus que envie trabalhador para a seara, porque é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui, no plano físico, acontece a mesma coisa. A seara é muito grande, mas os trabalhadores são muito poucos. O pouco que tem dorme o sono da indolência, percebe mesmo? Eu vou colocar entre aspas e contar uma história, que eu sempre gosto de contar um fato real. Não é história inventada, não. Eu fui convidado para fazer uma palestra explicando que Jesus não vai voltar, como as igrejas pregam, que Jesus já voltou.
Nós provamos isso dentro do Evangelho. Mas os religiosos não veem isso porque eles não querem enxergar. Eles só enxergam, ouvem o que eles querem ouvir e o que eles querem enxergar. É o dogma. São viciados, são canalizados pelo dogma. Aí então orei a Jesus que me desse sabedoria, porque eu gosto de pregar a verdade, que se alguém fazer pergunta, porque quando eu era pastor, eu tinha essa preocupação, quando eu pregava a Bíblia. Se alguém fizesse certas perguntas, eu teria que mentir, teria que manipular. E não é correto isso. Aí então, no desdobramento, tive um desdobramento, o irmão me tirou do corpo. Se você quiser assistir, está em Caminho do Amor, Francisco Pedro, Renascer para uma Vida Melhor, parte 9, Viagem Astral. Então tem duas experiências interessantes, que quando o irmão me retirou do corpo e me levou no lugar, abriu uma porta, eu entrei. Quando eu entrei num vácuo, todo escuro. Não tinha teto, não tinha piso, não tinha lado. Aí eu olhei para cima e vi lá uma porta, uma pequena luz. Percebe, meu? Eu sou cego. Mas aqui eu estava no espírito. Quando eu estou no espírito, eu enxergo com os dois olhos. Então eu pensei. Quando eu pensei, já estava diante da porta. Apareceu um outro irmão e abriu a porta para mim entrar. Explico. O primeiro irmão abriu a porta. A segunda porta, o irmão teve que abrir para mim entrar. Aí você pode perguntar, mas espírito não atravessa a porta? Atravessa no plano carnal. No plano material. Lá estava no plano extrafísico. Lá é matéria extrafísica. Lá o espírito não atravessa não. Lá precisa alguém abrir a porta. E eu vi, contemplei. O hospital semelhante a esse. Era uma fileira de cama que meus olhos não contemplavam o final. Todos dormiam. Um dormia angustiado, outro se debatia, outro... Então vários irmãos aplicavam ali o passe magnético. E eu expliquei para o irmão o que estava acontecendo, o que é aquilo. Aí o irmão explicou que aquilo ali era uma espécie de suicídio espiritual. Que aqueles nossos irmãos eram todos religiosos, que pregaram a vida toda, acreditaram, gravaram na sua mente que eles iam morrer, e ia dormir e esperar Jesus voltar. Então a maioria deles fica esperando. Aí eu disse, e aquele que não desperta? Aquele que não tem condição de despertar, então nós programamos uma reencarnação compulsória. Você entende? Então, quando eu quis voltar, eu vi que a entrada estava uns 500 metros, porque conforme eu ia conversando, eu ia andando. Aí eu fiz um impulso para voltar. Aí subi 1 metro e voltei para o chão novamente. Aí achei admirado, né? Tentei novamente, dei um expulso maior, levantei mais ou menos 1,5 metros, voltei para a terra, até veio, mas por quê? Aí eu olhei ao lado do amigo espiritual, porque a gente está sempre acompanhado. Ele sorriu para mim e eu entendi. Então, disse, então eu vou caminhando. Então, quando eu fui caminhando, eu voltei para o corpo. Por que eu voltei lá, naquele espaço, e aqui eu não conseguia voltar? Por causa da energia que emanava da mente daqueles nossos irmãos. Portanto, meu irmão, cuidado com o que você pensa. Esse é o capítulo 22. A seguir, nós vamos para o capítulo 23. Conto com vocês no próximo capítulo. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós ensinamos o que acontece no mundo espiritual e no mundo material. Nós provamos
que existe vida depois da vida. Respondemos a pergunta: quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que viemos fazer aqui. Você sabe? Você não sabe? Estuda os nossos estudos. Principalmente 7 passos para renascer para uma vida melhor. Canal dos deficientes físicos, 7 passos para renascer para uma vida melhor. É só clicar aí, entrar e assista. Seja um seguidor. E que Jesus te abençoe. Saudações em Cristo Jesus. Paz, luz e liberdade. Esse é o nosso lema.